Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, segunda-feira, dia 29/3, que nós encontramos no livro de Números, capítulo 25, capítulo 26. Capítulo 25 de Números, de israelita peca com as filhas dos moabitas. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Esses convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Israel estava ainda detido ali, depois que Balaão veio, a mando de Balaque para abençoar Israel, conforme nós vamos ver Pedro dizer no futuro, que Balaão, ele não amaldiçoou o povo, mas que ele orientou Balaque a colocar as filhas dos moabitas para se relacionar sexualmente com os judeus, com os israelitas. Então eles viram, ele não amaldiçoava, mas na forma ele já disse, a saída é você mandar as tuas mulheres, as mulheres da tua nação, se misturar com eles e convidar eles para se prostituir com os deuses pagãos, que aí as mulheres vão induzir eles. Então aconteceu isso. As mulheres, eles entraram, as mulheres moabitas, e as mulheres convidaram eles para sacrificar os deuses pagãos, e eles se inclinaram diante de Baal Peor. E a Bíblia diz no versículo 3 que a ira de Deus se acendeu contra Israel, e nós vemos que Deus mandou que tomasse todos os chefes, cabeça de Israel, e que ele fosse enforcado diante do sol, para que o ardor da ira do Senhor passasse. E nós vemos aí que todos os líderes, os cabeças de Israel, foram enforcados e pendurados ao expor do sol. Mas nós vemos que de repente, irmão, o Deus mandou uma praga, e muitas daquelas pessoas morriam. Em plena praga, a Bíblia diz que o povo estava chorando, conforme o versículo 6, mas veio um homem de Israel, chamado Henri, que trouxe uma mulher chamada Cosbi, que era filho de um dos chefes dos moabitas, dos líderes, e levou para a tenda de Israel, quando muita gente estava morrendo, quando muita gente estava chorando por causa dos seus mortos. Ele estava com uma mulher na tenda praticando relação sexual. E a Bíblia diz que Moisés, enquanto o povo estava chorando, ele estava praticando este ato, desafiando a Deus. Quer dizer, enquanto o povo estava morrendo, ele estava sentindo seus momentos de prazer com aquela mulher. Mas a Bíblia diz que Moisés ficou calado, não é? Mas aí nós vemos que Finéias, que era o filho de Eleazar, o sacerdote, ele vendo aquilo, ele tomou agora e foi na direção daquela tenda, e a Bíblia diz que ele atravessou a ambos, o israelita e a mulher, pela barriga. E a praga cessou, a partir da hora que ele fez isso. Então, a partir daí, nós vemos que o Senhor disse no verso 11, que Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, desviou a ira dele sobre Israel, pois zelou pelo nome. Então, Deus prometeu fazer casa firme a Finéias, porque ele zelou pela lei de Deus. Irmãos, sempre é necessário ter homens e mulheres que zelem pela lei de Deus. Por mais que nós estejamos no escândalo, o povo misturado no escândalo desse, uma depravação moral e espiritual, é necessário que tenha homens e mulheres que preservem pela lei de Deus, que esteja pronta a vingar a causa de Deus para praticar a justiça. Então nós vemos aqui que o versículo, o versículo 15 diz: e o nome da mulher midianita era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna dos midianitas. E o nome do homem era Zira, que conforme o versículo 14, o Zinri, conforme os irmãos, que era maioral também, da casa paterna dos simeonitas, da tribo de Simeão. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí Deus disse o versículo 18, porque eles vos afligiram, a vós outros, com os seus enganos, e como enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas. Aqui Deus fala em dois negócios. Primeiro é o negócio de Peor. Que negócio de Peor? Que Balaque mandou chamar Balaão para
amaldiçoar o povo. E o negócio de Cosbe? O negócio de Cosbe está relacionado a esse homem chamado Zimri, que trouxe Cosbe para uma mulher moabita, né, para a tenda da congregação, para o santo meio do povo de Israel, das tribos, para praticar esse ato pecaminoso, e muita gente morreu por causa dele. Meus amados irmãos, no capítulo 26, Deus manda contar todos os israelitas. E nós vemos, aconteceu depois daquela praga, que falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão: tomai a soma de toda dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas dos seus pais. Então, Deus, depois daquela praga, Deus mandou contar os israelitas. De sorte, irmão, que foram contadas as 12 tribos. Das 12 tribos, mostra que a maior tribo foi a tribo de Judá, né? Conforme o versículo 22, os contados de 20 anos para cima eram 76.500. 76.500 a tribo de Judá. E a menor tribo dos que foram contados é a tribo de Simeão, Simeonita, que teve 22.200. 22.200, essa é a menor tribo. No total, depois da soma, deu 601.730. Então, qual foi a soma total dos filhos de Israel? 601.730. Olha que esse povo que foi contado foi de 20 anos para cima. Mas aí, meus amados irmãos, nós vemos que essa geração não era a geração que saíra de Israel. Aquela geração de Israel toda já havia morrido. Só quem estava vivo daqueles era Moisés, né, Caleb, né, e Josué. Não é porque Deus disse que eles entrariam na terra. Moisés ainda estava vivo naquela época. Aí Deus mandou também contar os sacerdotes, os descendentes de Levi. E os descendentes da tribo de Levi, todos foram contados, não era a partir de 20 anos, não era a partir de 20 anos, não é? Nós vemos aqui, quando diz, deixa eu ver, e os que foram contados, é o versículo 62, e os que foram contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança. Então nós vemos que houve uma contagem extra dos sacerdotes, lembrando que a contagem do povo de Israel é de 20 anos para cima. Já os levitas era de 2 meses para cima, 2 meses para cima, conforme diz a palavra dos que foram contados, da idade de 1 mês, 1 mês para cima. Foram quantos que foram contados dele, né, irmão? Porque ele não havia herança. Como ele não tinha tido herança, então, irmão, eles foram contados num lugar separado. Então, nós vemos, lembrar, a contagem dos filhos de Israel, homem de guerra, a partir de 20. Contagem dos levitas, descendentes dos levitas que não tinham herança, a partir de 1 mês. Não é? Os levitas, o Israel geral, deu 601.730, não é? E aqui nós vemos, conforme o versículo 62, os levitas foram 23.000 da idade de 1 mês para cima. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos aprender muito, irmãos, com a leitura de Números. Que Deus abençoe a todos.